Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Bright Strasse e hoje temos um episódio extra. Sim, conseguimos a melhor visita aqui no nosso canal. Trouxemos a nossa querida Marizinha, a nossa especialista em Joyce, em Ulisses, para vir conversar com a gente. Fazer um extra aqui, dado que a gente chegou no episódio 9, que por enquanto é o que a gente mais gostou. E antes de tudo, a gente já pede aqui, como esse aqui é um extra e é muito especial, para vocês já darem o like no vídeo, se inscreverem, ativar o sininho e passar para frente, porque não é sempre que a gente consegue uma visita tão ilustre aqui no canal, né? Bem-vinda, Marizinha! Bem-vinda à sala dos leitores constantes aqui. Eu adorei esse termo. Gostei também desse termo. Obrigada pelo convite, né? Apesar de que vocês ficam falando aí que eu sou especialista em quê? Nada. Eu só sou como eu falo, né? Eu sou a animadora da torcida. É, Como eu já li o livro e eu gosto muito, então eu sempre fico incentivando as pessoas a lerem, a perderem o medo, né? Aquela coisa. Qualquer ser humano alfabetizado é capaz de ler. E vai ficar com dúvidas? Claro, os especialistas vão ficar com dúvidas também, né? Por isso que ele está sendo estudado aí desde que foi lançado. Mas a gente vai lá montando quebra-cabeça aos pouquinhos e descobrindo as coisas devagarzinho, todo mundo pegando na mão do outro, assim, e vai. E o que não entender também é assim, né? Porque a vida é assim. A vida acontece com assim. coisas Não que a dá para gente não entender tudo. entende. Pois é, a lógica que eu sempre falo, a lógica do Ulisses é essa. Ele é tão próximo da vida que ele tem muitas coisas que a gente não vai conseguir entender. E tudo bem, Então, tem. sigamos. Sim. Para quem não sabe, foi a Marizinha que foi a nossa inspiração. E foi da Marizinha a ideia também de a gente começar no aniversário dele e terminar do Bloomsday. Que no fim fechou todas, né? Porque fica bem, bem bom, assim, um capítulo por semana. Tá, acho que vai ser. E aí no final a gente pode entrar no pub sem olhar as horas para comemorar Para o comemorar. Bloomsday. Tomando uma Guinness. Então, uma Guinness. E hoje, então, a gente comenta. Bom, acho que a gente vai comentar de tudo, né? Não só o 9, mas tudo aquilo que a gente já leu até agora. E ah, eu sempre comento aqui nos vídeos que no começo eu falava assim: como que é que você pode gostar do Bloom se o primeiro contato logo que a gente tem com ele é meio assim estranho, né? Mas aí eu assim, até. Sabe aquele sentimento de que eu não queria ficar longe, me distanciar do livro, porque daí eu tô aqui em viagem e tal, e não trouxe aquele livrão, né? Então eu trouxe para ler no Kindle. E eu fiquei com dó de deixar o livro lá, sabe? Não queria deixar, mas eu falei, mas também trazer, depois tem que levar de volta. E aí, a gente vai se apegando, né? É engraçado esse apego que a gente tem com o livro, com o personagem e tal. E eu não sei, assim, mas a gente ainda está no meio do caminho. A Marizinha já fez uma leitura, ela está fazendo uma releitura. Então eu acho que ela já se encontrou, assim, ela já sabe todo, né, o que ela de ter gostado da obra e ter se apaixonado pelo personagem e tal, e achar muito legal. Mas a gente está ainda nesse caminho, né? Mas eu acho que é isso aí que é gostoso. E depois a gente poder, né, Marizinha, você fala depois, essa empolgação de quem ainda não leu e está gostando, é legal, não é? Quando você gosta e você fala assim, não, leia que é legal, e a pessoa começa a gostar, eu acho que isso é muito legal. Não, isso é legal, porque, inclusive, quando eu falei que eu ia reler esse ano, eu acho que a primeira pessoa que eu comentei, acho que foi com a Liane. Uhum. Aí passou para vocês tinham interesse também, né? Porque leitores são criaturas curiosas, né? E eu acho isso porque vocês não se intimidam com as coisas. Ah, não, é um livro difícil. Mas por que a gente não pode ler, né? Por que a gente, mesmo sem ser especialistas, mesmo, né? Por que curioso não pode ler? Porque é isso, né? Eu acho que todo leitor que gosta de literatura tem que passar pelo Ulisses, né? Mesmo que seja para dizer assim que não gostou, mas quando as pessoas dizem que gostaram, aí eu fico, sabe aquela pessoa? E aí eu falo para várias amigas minhas aqui no pessoal que lê comigo no leitura que a gente tem aqui em Brasília,
Eu falo para várias delas, gente, vamos ler. Não é tanto esforço, assim, é só você meio que ir no caminho. E é isso, se não entender, tudo bem, né? Vai indo. Tem muitas referências à própria literatura? Sim, tem. Tem muitas referências à cultura irlandesa? Demais. Tem muitas referências à política irlandesa? Tem, e é difícil, né? Porque não é uma Inglaterra, não é uma França, né? Que foram países colonizadores, imperialistas e que impuseram a cultura deles ao Brasil e a outros países. Mas é um país que também foi, de certa forma, colonizado. Sofreu, né, da mesma coisa de ter sido imposto um outro governo sobre eles. Então, a gente tem essa coisa em comum. A gente pode dizer assim, não, então a gente tem uma coisa em comum, né? Que eles também sofrem isso. E o Ulisses é meio que uma resposta a isso, né? De tão admirador da literatura inglesa em uma pessoa de Shakespeare, o Joyce vira assim e faz assim, tá, vou fazer o meu épico. Sim. Muita gente eu não vou dizer que nega ou se afasta, tem receio de ler, por conta desse pensamento de Joyce, meio que achando assim, nossa, mas que escritor metido. E por outras frases soltas que ficam dele, né, de que, eu quero que minha obra seja estudada por mais de 200 anos à frente, que os grandes especialistas se debrucem sobre ela, vou fazer uma obra complicada para que as pessoas fiquem, né, Sim. anos lendo, feito aquela notícia que saiu do pessoal lendo o Finnegan's Wake, que passaram 28 anos no clube de leitura lendo. Aí fica com essa coisa, que era um escritor muito metido, era um escritor que se achava e tal. Gente, acho escritor porque ele escreve sobre um personagem que é gente como a gente. Os dois, né? Porque no caso de Stephen, todo mundo fala, não, mas Stephen é pedante, Stephen é jovem, ele ainda vai sofrer e vai cair do cavalo. Qual é o jovenzinho de 17, 18 anos que não tem seus momentos de prepotência, de arrogância? Ele é assim. Mas ele está lá com 22 anos. Quando ele evoluir e chegar aos 40, digamos assim, como Bloom tá, ele vai pensar, ele vai repensar muita coisa. E como o livro é meio que esse paralelo, essa conversa entre os dois, né? Um personagem jovem e um personagem mais velho, representando, de certa forma, o próprio Joyce, é meio que ele repensando o próprio posicionamento na formação intelectual dele, né? Então, eu acho que dá para tirar um pouco essa coisa de que, mas ele era meio... E é legal que, tipo assim, os dois são ele, né? E é isso que a gente é mesmo. Eu me lembro, eu sempre adorei ler, mas quando eu era jovem, eu achava que eu era a intelectual, assim, nossa, me achava, assim. Eu lembro que uma vez eu tinha que escrever um paper, eu escrevi um paper sobre o sentido da vida, assim. Eu não faço a menor ideia qual é o sentido da vida. Mas na época eu tinha certeza. Olha a petulância do Stephen. Eu vou dar uma palestra na Biblioteca Nacional sobre Hamlet. Tipo assim, isso só faz aos 20 anos. Aos 40, eu não tenho a menor condição de falar sobre de ser ou não ser, né? Então eu acho que isso é muito legal, assim. Juntar essas duas fases da vida e fazer elas se encontrarem, assim, né? É muito interessante. E esse negócio do seu pai... tu não, ele fala assim, Hamlet é o fantasma do próprio pai, e os dois, na realidade, têm essa relação, o Bloom ser o pai do Stephen e eles serem a mesma pessoa, é isso aí, né? Tu acaba sendo meio teu pai, depois que tu fica mais velho, tu é mais querido contigo mesmo, né? Tu tem um carinho, assim, pobre desse jovem lá, né? Tu não tem mais vergonha dele, tu tem uma certa admiração e um carinho pela aquela pessoa tão inocente que tu era, né? É muito fofo, esse livro é muito fofo. E eu acho, a gente estava falando antes de começar do Proust, assim, eu acho que a diferença aqui é que ele, como ele faz essa parte mais escatológica, engraçada, é mais fácil de gostar e seguir na obra, assim, né? Eu acho que é uma obra que tu consegue até, assim, tu pode ser o Stephen ou tu pode ser o Bloom, tu já tá na idade de ler, sabe? E o Proust, eu não sei se a juventude não ia, assim, meio que achar meio monótono, sabe? E aqui não, eu acho que vale a pena ler tudo que é fase da vida esse livro aqui.
E esse capítulo 9 é sensacional, né? Eu acho que a genialidade, assim, eu acho que ele tinha mesmo que se achar né? Porque é genial o trabalho que ele faz. E quando a gente vai montando, né, a construção do livro, que ele próprio monta os guias, né, para mostrar para a gente como que se devia ler. Então, você imagina a cabeça do cara que já estava. E para você transformar, tudo bem, você pode até fazer assim, eu vou montar isso aí, eu tenho uma ideia, mas para você passar isso para a escrita dessa maneira que ele passou, desse modo, intercalando tudo e montando todo aqueles sabe, entre os episódios, tendo relação com Homero, tendo relação com. E ele vai montando as coisas. Quando a gente lê esses guias especializados, aí a gente. Que nos guiam, né, pela leitura, a gente vê que tudo ali tem um sentido, né? Tudo está no lugar certo. É claro, eu não estou aproveitando tudo, porque também é a minha primeira leitura e eu acho que a gente, por exemplo, o Galindo, que traduziu a obra e estudou muito, entendeu? Então ele tem lá, mas mesmo ele talvez não tenha absorvido 100% de tudo que está ali, né? Então a gente. É isso que eu acho. E aí a gente pode fazer a comparação, mas com o Shakespeare, porque o Shakespeare é o que a gente sempre fala, né? É genial o que ele escreveu, o que ele montou e o que ele criou, né? Que a gente fala, que o Bloom fala, o outro Bloom, que fala do Shakespeare ser e do humano em Shakespeare, né? Então a gente tem essa construção e eu acho que isso que é bonito. A gente não precisa entender tudo para ser humano, para entender o outro humano, né? Então eu acho que quando a gente está fazendo essa leitura, assim, que a gente tenta captar as coisas, mas não tudo, e acho que o sentimento que fica na gente que é mais importante que tudo, assim, do que você entender. A Marizinha falou, tem muita história, tem muita coisa que eu, sinceramente, sim, também não, a gente não tem muito contato nem na escola, nem depois, só se você for realmente estudar esse período histórico no país e tal, a gente daí tem mais informação. Mas eu acho que tem outras pessoas, por exemplo, que já fazem parte, irlandeses, ingleses e tal, que tem esse fundo já de histórico deles, eles podem aproveitar até melhor do que a gente nesse sentido. Mas, no geral, é que nem a gente falou, é para todo mundo ler. Que hoje em dia é difícil, né? As pessoas não leem, não interpretam nem um texto que a gente manda de mensagem, assim, ou alguma coisa, explicação. Imagina você sentar e ler um Ulisses que você tá lá no meio da cabeça, tudo isso, você tem que prestar atenção no que você tá lendo, e você não vai entender, mesmo prestando atenção, mas tem que estar ali naquele momento, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Ativo, né? Tem. É um leitor ativo, né? Essa coisa da leitura ativa, né? Muito dessa coisa de uma literatura mais tranquila, né? Mais fluida. Você vai ler mesmo por se distrair, né? Para pegar no sono, aquela coisa. Aqui não, aqui exige um leitor ativo, que ele preste atenção, né? Que vá tentando entender que quando ele faz referência a um ponto X, aquilo já aconteceu lá atrás, né? E aí são as coisas que ele vão voltando na cabeça dele. Para no meio de um pensamento que ele fala assim, não, porque meu filho, você entender que ele já se referiu ao filho dele lá atrás, né? E como que aconteceu com essa criança. Então, é isso, é o leitor ativo, mais ainda do que o leitor pesquisador. Uhum. Porque essa parte da pesquisa fora, né, da parte histórica, da Irlanda, da literatura, das relações com a Odisseia, é mais o leitor pesquisador, o leitor comum pode ser um leitor pesquisador, né? Porque existem os guias, existem as informações que tem na internet, que são muito boas, né? Mas se a pessoa for ler só o texto, já tem que ser aquele leitor ativo, né? De ficar fazendo as relações entre os pensamentos que estão fluindo pela cabeça dos personagens, né? Que muitas vezes, né? Como ele não tem esse corte, né? Agora é Stephen que está pensando, agora é Bloom que está pensando, a gente tem que estar muito ligado, né? Mas existe essa possibilidade para qualquer pessoa alfabetizada. Exato. Prestar atenção. É só perder a preguiça, prestar atenção direitinho que vai. E cada dia eu acho que essa literatura que é um convite
a fazer uma leitura ativa é mais importante, assim. Acho que, claro, cada livro tem o seu papel, tem livros gostosos para a gente ler de noite e pegar no sono, e esse tipo de livro cada vez faz mais necessário para as pessoas prestarem atenção e terem esse momento, assim. Eu acho que tu te dá esse momento de sentar com um bom livro e pensar e prestando atenção é muito importante, porque as pessoas estão muito distraídas com a função de celular, principalmente, né, de um monte de aplicativo e tal, rolar o feed. A gente ter isso é tão bom para o cérebro, né? E a gente, sei lá, conseguir passar isso assim para outras pessoas, né? Principalmente para as gerações mais novas, de aproveita, né? Lê isso aqui, senta, lê, te questiona, tenta entrar dentro da coisa, porque aquela coisa, a gente leu o primeiro e o segundo capítulo, a gente achou fácil, porque a gente estava esperando um troço super difícil, e aí a gente entrou dentro do negócio, aí veio aquele banho de água fria, que é o terceiro, né? Mas a gente queria seguir adiante, né? E isso que eu tô vendo que agora também, daí a gente continua, daí chega no sétimo também é complicado, e aí depois vem o oitavo, e o oitavo para mim foi assim, chancelou a minha paixão pelo Bloom, porque daí tu vê que ele é maravilhoso, né? E aí esse nono que é Shakespeare, e Shakespeare assim não tem mesmo, eu nunca li Shakespeare, mas de alguma forma tu já pegou alguma referência de Shakespeare, a não ser que tu nunca tenha visto um filme na vida, não tenha lido um livro na vida. Então a gente se sente mais à vontade nesse capítulo 9, né? Apesar de É estar tão legal. o complicado do Stephen, a gente se sente mais à vontade, né? Sim. Exato! Teorizando loucuras, mas a gente se sente à vontade. Porque ele escolhe falar sobre Shakespeare num capítulo que ele vai fazer uma digressão sobre a própria literatura, né? Sobre o autor na obra, se ele vai, né, para aquela viagem, né, do pai, o fantasma, que é o pai, que é o filho, que é o próprio Hamlet, que não sei o quê, e depois coloca a esposa do Hamlet no meio da história para, né, sugerir que ele dá os nomes aos personagens para se referir às traições. Então, aquela coisa que a gente muitas vezes gosta de ler uma biografia de um determinado autor para entender aquilo que ele está colocando na própria obra, né? Vamos conhecer a vida de James Joyce para saber que o Stephen é ele jovem e Bloom é ele mais velho. Mas todo autor, ele está na própria obra. E ele não precisa estar especificamente sendo aquele personagem. Ele pode ser o outro, né? Um pouquinho de Joyce está lá no Pat Dingan, que é o personagem que eles já enterraram. Um pouquinho de Joyce está na mãe de Stephen, que já faleceu. Porque o autor ele vai se colocando dentro da obra. E tem uma coisa que Nabokov, ele escreve aqui, quando ele escreve sobre esse capítulo, é que ele faz assim, que esse capítulo ele é mais interessante para o escritor do que para os leitores. Porque o escritor ele vai avaliar isso, né? E vai avaliar essas possibilidades. E o próprio Joyce, ele dá a resposta. Ele diz assim, não, o autor é todo mundo. Vocês não fiquem querendo me ver só em Stephen ou me ver só em Bloom. Eles são os mais emblemáticos, né? Como, sei lá, quem lê Ana Karenina sabe que Liev é o próprio Tolstói, mas Liev é Ana Karenina. Pode ser ela também, porque é ele que está ali, ele está se debruçando sobre o livro, ele está escrevendo sobre aquilo, e a associação com as pessoas com quem ele viveu, elas podem ser diretas, mas elas podem ser indiretas também. Mas, no fundo, é o próprio autor que está ali, transpassado nas páginas do livro. É por isso que eu não sou tão fã de ler biografia de escritor. Sabe? Porque senão eu tenho aquele receio de ficar lendo o livro e querendo ver as coisas dele ali. Sim. E mas ele já está ali. Já está. Esse assunto é super atual, né? Porque agora, assim, com a coisa da autoficção, né? Autores, assim, agora que estão mais... A que ganhou o Nobel ano retrasado, né? Passado foi o Foss. E da literatura mais de biográfico, né? Então, assim, uma biografia e esse negócio, é tudo que você falou, Marizinha, de assim, as pessoas às vezes intitulam a obra como como se fosse mais biográfico, claro, tem coisa ali, mas não é totalmente,
E aí essa discussão vai longe. Eu estou até para ler outros livros aí que tratam um pouco assim, inclusive dessa temática, de que o autor mesmo, quando ele vai escrever a sua autobiografia, por exemplo, o autor mesmo vai escrever sobre si, não alguém de fora. Então, no momento de escrever, aquilo já não vai ser só simplesmente puro, verdade biográfico, vai ter um pouco de ficção também, porque quando a gente vai conversar com os outros e tudo, a gente já está encenando um pouco, né? Porque o que a gente pensa não é aquilo que a gente está falando ali diretamente. E eu acho que isso aqui no Ulisses que é legal. A gente está vendo ele conversar, por exemplo, o Bloom, no capítulo 8, lá, conversando com aquela que teve, ele foi uma namoradinha dele, não sei o quê, e depois a gente vê a cabeça dele pensando. Então, é isso aí a gente também. A gente não está falando tudo que a gente está pensando toda hora. Então, é impossível você escrever uma coisa, uma biografia, autobiografia, e ser realista o tempo todo, assim, ser fiel tudo, porque você não vai colocar ali tudo que está na sua... Você não vai colocar a verdade crua ali. Você vai colocar alguma coisa, vai ser ficcional. Então eu acho que isso aí é bem ligado com aquilo que a gente fala do... E toda obra tem um pouco do autor. Não tem como, é a pessoa que está escrevendo. Então ela tem que buscar elementos na vida, né? Do que ela vê, do que ela sente, para colocar ali. Então, alguma coisa vai estar ali. E hoje em dia isso aí é bem, né, bem falado, até a questão da Helena Ferrante também, de ninguém conhecer e fica aquele negócio. Mas será que ela é alguma personagem da tetralogia ou alguma coisa? Quem é ela, né? A Lenu, né? Não sei o quê. Então fica. Então ela fica. E se ela for as duas, que é bem mais provável, né? Então. Exato, porque a gente é isso, né? O médico e o monstro. A Ruth e a Raquel, mais recentemente. Mas, principalmente, o Flaubert já dizia, né? Madame Bovary, c'est moi. Eles são as personagens, né? E aqui mais ainda, porque tá num fluxo de consciência. E se a gente for pensar, que não tem como, ele não tem como estar dentro da cabeça de nenhuma pessoa que não seja dele mesmo, né? Então, qualquer fluxo de consciência é muito o autor, né? Nem que seja, pode não ser a própria história, mas a forma que esse pensamento se desenvolve. Então, é uma coisa, não tem como separar, né? São experiências, são quem ele foi, quem ele gostaria de ter sido, né? Quem ele não gostaria de ter sido, né? Então, é uma forma de exorcismo, eu acho, escrever, né? E tu pega um cara como Joyce, tá? Ele tem declarações que podem parecer, ele se acha, mas, pô, se ele não vai se achar, quem é que vai, né? O cara é genial, né? E eu acho que, eu não sei, eu acho que pra saber se ele se achava, se não se achava, só quem conviveu com ele, mas eu acho que ele quis dar aquelas declarações justamente pra dizer assim, olha, eu gostaria de escrever uma coisa que fosse grande, eu gostaria de ser um Shakespeare, eu nunca vou saber, porque eu vou estar morto quando isso acontecer, né? Mas ele gostaria disso, né? E atingiu, né? Era um grande provocador, eu acredito que ele fazia Exato! né? Como ele soltava, esse livro, ele soltou vários episódios em revistas antes de sair a publicação dele completo, né? Então ele mesmo estava experimentando isso, olha só, estou fazendo isso, vejam aí, o que, é que vocês acham? Né? E na época, era todo mundo tentando escrever uma prosa moderna, né? Exato, o modernismo é isso. Só que tinha muito aquela coisa, mas isso aí vai funcionar agora, que a gente está no meio dessa onda, que isso aí está na moda, mas daqui a 200 anos não. E ele queria dizer que não, que ele poderia criar, e de fato conseguiu, né? Vários modernistas caíram no esquecimento, Joyce está aí, né? Ele está aí, e assim, ele consegue quebrar, né, essa parte do romance tradicional. Eu estava até escutando o podcast de vocês do capítulo anterior, que vocês falam da relação com o Tristan Shandy, né? E sim. Um dos motivos de eu ter lido Tristan Shandy era exatamente que ele é importante para o modernismo, né? Vocês falam e é mesmo, porque ele rompe com aquela tradição daquele romance mais épico, né? Que falava por aquela época, para trazer um homem comum, um homem, né, o Tristan, que na verdade parece que tem história mesmo.
E aí os modernistas eles retomam isso, né? Virginia Woolf retoma para falar sobre a mulher normal que resolve sair para comprar flor. Uhum. E Joyce pega e diz assim, que é um homem comum, que acorda e ele precisa ir ao banheiro fazer as necessidades dele. Todo mundo faz, né? Porque ele tá falando sobre isso, e ele vai passar na rua, e ele vai chegar no cemitério, ele vai lembrar do pai, ele vai lembrar do filho, ele vai lembrar da mãe, né? E ao mesmo tempo ele vai pensar que, meu Deus do céu, será que isso não tá morto dentro desse caixão? Não vai sair. Vai sair, vai cair da carruagem e sair. Porque é isso, né? Porque assim, o romance, né, a literatura de ficção, o romance, ele tenta organizar as coisas, né? Começa a contar aquela história de quem vai lá atrás, aí fulano acordou, tomou café, bonitinho, se arrumou para trabalhar, não sei o quê, não sei o que, vai contando aquela história. Às vezes conta uma pré-fase, descreve aquela cena, descreve aquela coisa bonita de escrever. Acho lindo o começo de Ressurreição do Tolstói, que ele vai escrevendo assim, desabrochar da primavera, com aquela coisa de que está tudo sendo renovado lá. Aí vai aquela coisa bem bonita, não sei o quê. E não, eles sentaram no meio de uma torre, moram dois estudantes, um chega, tá fazendo a barba, fala qualquer besteira e vai. E aí volta para um ensaio que Virginia Woolf publicou sobre ficção moderna, né? Que ela faz essa comparação entre a prosa mais tradicional e essa prosa do modernismo. E aí ela resolve analisar exatamente o capítulo do velório e enterro do Perry Bingham, que eu acho brilhante. E o comentário que ela faz é isso. Eu penso, gente, olha, a vida é o seguinte, a vida não é uma rua toda iluminada com seus postos organizados. Não, ela é um ralo onde está tudo iluminado sobre qualquer coisa e as coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? É complicado isso, né? Pode ser que isso não seja uma coisa que agrade todo mundo, porque a gente meio que quer fugir desse ralo, dessa coisa de você não saber onde você está no romance como uma forma de organização da sua própria existência. Sim, não vai agradar todo mundo, mas ao mesmo tempo você perceber que é possível escrever, tentando se aproximar ao máximo dessa realidade da gente, aí você fala assim, nossa, mas então ficção moderna é uma coisa maravilhosa mesmo. Eu quero voltar para trás, eu quero uma coisa moderna que me deixe perdida, que me deixe realmente assim, mais próximo do que é um dia de uma pessoa comum. Né? Exato. Eu acho isso sensacional. Eu gosto de grandes romances históricos, né? Eu gosto disso também, mas isso aqui também é muito sensacional. Exato. Não. E é divertido, ainda por cima é divertido, né? E eu acho que é divertido. E outra coisa, ele colocar isso num dia, um único dia, é genial, porque isso acontece em muitas coisas no teu dia. Tu é várias pessoas, tu cumpre vários papéis, né? Num dia só. E é genial até, eu acho assim, é uma coisa até meio feminina, assim, porque a mulher, eu vejo assim, a atual, contemporânea, tem que fazer 500 coisas. Ela não tem essa escolha, assim. Me lembra um pouco aquela cena do David Copperfield, que chega o David Copperfield na casa da tia, maltrapilha, e ela, o que eu vou fazer com essa criança? Ela tem, tipo assim, é um futuro, ela pode ter perdido, ela nunca estudou, e aí o tio dela, eu acho que ele cumpre esse papel, que eu acho que é super feminino, da coisa prática, assim. Primeiro a gente vai dar um banho, né? Sim. Assim, isso é a vida. Tu vai tomar teu banho, tu vai escovar teus dentes, tu não vai salvar o mundo antes de tomar teu café e ir no banheiro, e tu vai fazer todas essas coisas naquele dia dentro da tua rotina e dentro das tuas possibilidades, tocar a coisa, né? Que eu acho que isso é a vida, e a vida moderna exige cada vez mais complexidades e tal, mas tem tempo, tem a hora de ir pra biblioteca, do to be or not to be, de filosofar, né? Tem, né? Tem. Eu acho que é a questão que a gente se identifica, de identificação, né? Porque tá mostrando como a vida como ela é, né? E a gente se identifica, eu acho que isso, o leitor nos grandes romances, que nem a Marizinha falou, a gente às vezes tenta fugir porque é uma coisa diferente, e a gente precisa disso também, né? De ver o bonito. Acho que até isso faz a gente apreciar mais o que a gente tem, por exemplo. Quando você lê uma descrição bonita, assim, de uma paisagem, você se sente ali naquele lugar, que o autor consegue passar isso pra gente, assim, porque tem uma bela escrita e tal,
a gente aprende como pessoa a, quando olhar para uma bela paisagem, para alguma coisa, também lembrar, falar, não, é bonito. Então, acho que isso é uma forma de enriquecimento, assim, pessoal. A gente começa a prestar mais atenção. E também porque a gente não tem coisa bonita todo dia, e a gente precisa, ou um romance, alguma coisa que, né, às vezes a gente fica torcendo para Romeu e Julieta dar certo, porque a gente quer ter aquele negócio, né, aquele negócio do leitor de buscar qual será o final, né? Como que vai ser? Será que vai dar certo? Será que não vai, né? Não no Romeu e Julieta, eu tô fazendo uma brincadeira porque a gente estava torcendo para dar certo dessa vez, né, Maluma? Sempre, sempre. É extremamente humano a gente torcer que vai dar certo. Se vai dar, se não vai dar, paciência, né? Mas acho que aqui tem... Não, só lembrar que acho que a primeira leitura que a Virginia Woolf fez do Ulisses, ela não gostou, né? Só lembrando, e depois, quando ela fez uma releitura e tal, aí ela falou, não, isso aqui é genial, mas assim, de primeira, não, a impressão... Então, por isso que eu falo, se até ela não gostou de primeira, por que você não pode dar sempre uma segunda chance para qualquer livro que seja, né? Porque, afinal de contas, a gente tem... nós, leitores comuns, temos menos bagagem, assim, para criticar, mas o mais gosto a gente tem, né? Qualquer um pode gostar ou não gostar, mas antes de falar mal, a gente acho que tem que pensar um pouquinho para falar assim, né, gostar e não gostar é uma coisa, agora falar mal, assim, tem que ter um pouquinho de propriedade. E depois tem gente, por exemplo, a própria Virginia, depois de uma primeira leitura, ela fez uma crítica negativa e depois ela assumiu, não, realmente isso aqui é bom, muito bom. Não, é extremamente... Tem leituras que são para relaxar. Tem leituras, tipo, esse que é para provocar. Aqui tu vai encontrar a provocação e aquela coisa de ter que prestar atenção, né? Que eu acho que é uma coisa extremamente necessária, assim, para tudo, assim. Tu começa a prestar atenção e é uma coisa que está se perdendo, né? Lindo, né? É lindo, lindo. E é engraçado, a gente tá falando aí, né, dessa coisa que ele acordou, né, foi lá, comprou os mil de porco para comer e tal, fez aquele café da manhã esquisito dele, depois foi ao banheiro, mas, ao mesmo tempo, tem isso. Ele encontrou no mundo exterior como real o que havia no seu mundo interior como possível. Isso é lindo demais, gente. Não. Sabe? Mas se Sócrates deixar hoje sua casa, ele encontrará algo sábio sentado em seu limiar. Se Judas sair nesta noite, é a Judas que seus passos tenderão. Toda a vida é muitos dias, dia após dia. Caminhamos por nós mesmos, encontrando ladrões, fantasmas, gigantes, velhos, rapazes, esposas, viúvas, bons cunhados, mas sempre encontrando a nós mesmos. É indubitável, tudo de todos, em todos nós, cavalariço e açougueiro, e seria captem o corno também, não fosse pelo fato de que na economia do paraíso, predita por Hamlet, não há mais casamento, sendo o homem glorificado, anjo andrógeno e a esposa de si próprio. Sabe? É tudo lindo. Sim. Não, tem umas coisas assim que eu paro e fico olhando assim, eu posso, meu Deus. Ele escreveu isso. Ele escreveu isso, daqui a pouco ele estava dizendo que o outro estava olhando as estátuas na frente da biblioteca, olhando para ver se as estátuas elas têm boca, mas elas têm que ter onde é que saída. Saída, a entrada tem que ter a saída. Gente, como é que tu pode viver sem isso? Não dá para viver sem isso, não dá para viver sem literatura. É um troço. É muito bonito. É muito bonito. Muito. Aí Buck Mulligan chama Stephen para sair, né? Para sair do devaneio dele na Shakespeareana. Aí Stephen levanta-se. A vida muitos dias. Isso vai acabar. Sabe, aquela coisa. Tem uma coisa mais bonita para você dizer para alguém que está passando por uma tristeza, você dizer assim, gente, a vida é muitos dias, amanhã você vai acordar. Sim. Esse dia que você está passando que está ruim, vai acabar. Amanhã é outro. Sabe? Amanhã é outro, depois é outro. Isso é muito bonito, gente. Eu acho isso muito maravilhoso. Né? Isso aqui é um dia. Isso aqui é um dia. Vai acabar. Eu não sei vocês, mas eu depois, assim, de fazer a leitura, eu fico prestando muito mais atenção nos meus pensamentos, quando eu não tô, né? Eu até escrevi o texto, eu tento fazer toda sexta, publicar um textinho aí, e foi muito engraçado, porque
eu tava viajando, assim, o tempo que eu consigo ficar sozinha, assim, que eu tenho para mim, então eu aproveito para fazer essa leitura de Ulisses, porque eu preciso de um tempo sem distrações, praticamente, assim, não posso ter muita distração, senão eu não consigo me concentrar. Então é o tempo que eu tô sozinha em casa lá e tal, e eu tinha acabado de ler, tinha acabado de ler os guias e tinha acabado de ver os vídeos, então tava com toda aquela informação me achando, assim, porque a gente já tinha lido o Hamlet, eu tinha pensado, a gente tinha lido aquelas coisas sobre o Shakespeare, aquele livro Hamlet que a gente comentou, com a Malu, eu comentei aí que a gente também fez essa leitura e que tem uma especulação sobre a vida do Shakespeare, então eu estava com tudo aquilo ali fresco na cabeça, falei, nossa, preciso sair para ir para o mercado porque eu tenho que buscar meu filho na escola. E saí assim, mas com a cabeça continuou. E eu falando assim, pensando na cabeça, assim, que legal que eu já li, que bom, eu tava com aquela sensação tão boa, assim, que eu tava viajando. E quando eu puxo a porta, assim, eu tô de cara com a vizinha. Mas eu tava lá no outro, né, tava na minha cabeça ali, e não tava prestando atenção no que eu tava fazendo. Quando eu dou de cara com ela, mas eu, assim, eu pulei para trás, foi aquele coisa cômica, assim, susto, um susto muito grande. Foi tão susto que eu acho que eu assustei ela, assim, que me trouxe de volta. E eu falei assim, você não tava esperando. Depois eu fiquei um tempão dando risada sozinha, porque eu falei assim, não acredito, eu tava lá viajando, sim, no outro mundo, no mundo das ideias, tava lá, que bonito, que legal, pum! Falei, tá vendo? Tava na fronteira da Irlanda com a Dinamarca. Tava lá. E ela me trouxe para a realidade, assim, eu falei assim, pronto, mas quase, se meu coração tá forte, porque se eu não, naquele momento foi assim, um choque. E depois eu fiquei dando risada, que eu falei, ó, tá vendo? É um dia comum, assim, tava lá viajando no Hamlet, nas coisas, né, intelectuais ali, e de repente me trouxe ali, que Mas é um foi bom cômico. exercício isso, de ler um capítulo, um trecho de Ulisses e sair para andar. Né? Quando eu li a primeira vez, foi em 2020, e foi bem no começo da pandemia, quando todo mundo estava realmente trancado dentro de casa. Uhum. Então, eu não podia fazer isso. Né? Aí, agora, dessa vez, eu leio, e aí eu, sei lá, vou no mercado aqui perto, sabe? Vou ali no parque, e saio. Eu realmente saio, assim. Antes de até fazer qualquer anotação, qualquer coisa, eu resolvo sair, porque eu acho que... Aí eu fico pensando sobre o que eu li, né? Essa viagem mesmo, assim, como o Tati comentou. E, ao mesmo tempo, eu fico me deixando ver, assim, observar como a cabeça da gente, ela pula, né? De uma coisa para outra, né? As coisas pipocam na cabeça da gente. A gente vê uma grama e pensa uma coisa. Aí passa uma pessoa com um cachorro, você pensa naquilo. Tá sendo uma experiência bem, bem divertida fazer isso. E uma coisa eu acho que também chama aquela coisa da vida moderna, de tu morar numa cidade, que é boa, né? Não é uma vida, é uma vida que a gente acha, a gente reclama muito, mas a gente tem um parque para tu parar, tem um calçadão ali, no caso dele, perto do rio, para ele olhar, a gente tem tantas possibilidades, né? Que eu acho que na pandemia a gente teve que ficar muito em casa e de repente a gente viu, mas que delícia que é dar uma saidinha até o supermercado, parar na praça, pegar meu livro, ler um capítulo ali na praça, voltar. A vida é muito boa, né? E é isso, e continua, né? E continua, é um dia após o outro, né? Essa coisa da poesia da vida, que a cidade grande não é só um horror, não é só poluição, não é só estresse, tu pode também te deliciar, ir no supermercado escolhendo a tua manteiga, o teu pão. Né? Brasil não é só concreto. Eu acho que foi bom essa tua releitura ser pós-pandemia e a gente tá lendo também, porque eu acho que a gente aprendeu um pouco que também só ficar dentro de casa também não é ruim, né? Quando a gente tem saúde, né? O ruim é o que tá... O ruim é tu ter doença, tu ter a peste, e se sobrevive também, né? A peste. Não, assim, tá sendo uma experiência completamente diferente, porque eu também estou naquela coisa da preparação para ir a Dublin, né? E aí eu abro o mapa e fico... Esse capítulo
9 não tem muita coisa, porque eles estão dentro da Sim. biblioteca, né? Uhum. Então não tem muita coisa para ver. Mas o anterior, que Bloom tá ali procurando onde ele vai comer, sabe? É tão legal, você abre o mapa, assim, você fica olhando, nossa, sabe, esse lugarzinho, assim. E o pub que ele resolve parar para comer o sanduíche de queijo dele, existe até hoje. Uhum. Né? Então, assim, aí eu fico pensando, ai, eu vou passar por lá, eu vou entrar, será que eu vou comer um sanduíche de queijo? Ai, que legal. Já Aí sabe que já fico, como eu falo, né? A viagem para Dublin ó, já começou. Já. já começou, exato. Isso é outra coisa fantástica, né? De conhecer os lugares sobre os quais a gente leu. Mesmo quem não foi a Dublin, que a gente está viajando um pouquinho, já sabe que a Sim. biblioteca é do lado do museu, que já vai dar É. para fazer esse passeio. Deve Deve, ser muito legal. deve ter um sanduíche chamado Bloom lá, né? No pub, de queijo. Senão tá perdendo a Provavelmente. oportunidade. Você tem um dia, né, dedicado ao homem, É. imagina. Imagina, tu não vai ser estagiário, né? Tu vai chegar lá e não vai olhar o relógio, tu vai beber direto, né? Já sabe que Mas, a regra é assim, essa. ele é muito. Ele é muito jeitinho próprio dele, assim, né? Aquela coisa Uhum. assim, as pessoas ficam conversando sobre ele fica aqui quieto, claro, certo. É isso que a gente estava conversando até agora. Parece assim que o Bloom tá muito tranquilo com quem ele é, assim. Tipo, Uhum. tu vê um monte de gente falando dele, mas tu não vê em nenhum momento ele preocupado com isso. Ele tá lá vivendo a vida dele. Não sei se vai continuar assim, mas até agora é isso, né? Ele é um cara que ele tá preocupado com os problemas dele, vivendo a vida dele. Tá, estão falando de mim. Ele não nem realiza isso porque ele tá ali na vida, É o né? contraste com o Stephen, que está o tempo Uhum. inteiro meio que essa coisa da atuação, de se É. mostrar. Né? Tem, lá no capítulo do jornal, enquanto Bloom ele é meio escanteado, assim, todo mundo tá lá querendo saber o que vai acontecer naquele dia e tal, ele tá lá só querendo saber como é que ele vai fazer para publicar, fazer a publicação da propaganda dele, vender, né, a Uhum. propaganda. E ele fica lá falando o que ele vai fazer, não sei o quê, pensando, né? Pensando, e cada um fazendo suas coisas. E ele sai lá atrás do cara lá, que vai fazer a propaganda, vai tentar encontrar com o cara, telefona, né? O outro manda ele tênis, sei lá, bem. E aí, enquanto isso, quando o Stephen chega com toda uma atuação. Ele vai lá entregar um papelzinho Sim. sobre um texto que nem Sim. dele é, falando sobre febre aftosa, um negócio bem doido. Começa a falar mal do senhorzinho que escreveu lá, Uhum. o reitor da escola, fica se achando, colocando mil coisas tal, e sai para beber com, Com eles. na verdade, seria o colega de Bloom, porque Bloom não é empregado do jornal, mas, Aham. de certa forma, é o pessoal para quem ele trabalha, né? O Bloom é deixado de lado, vai começar a encher a cara com o pessoal da repartição do outro, porque ele tá nessa coisa de aparecer, de se mostrar para essas pessoas, né? A Uhum. coisa da juventude, né? E o outro tá lá, não, eu quero É. garantir aqui 3 meses de propaganda para receber meu dinheiro, né? E pronto. É Ele, não- isso. ele não tá tão preocupado em ser escanteado, assim. Ele tá preocupado em resolver o problema imediato dele, né? Uhum. E eu acho que isso mostra muito também de fases da vida, assim, o Stephen tá naquela fase, quero provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém, e ele já tá na fase que apertou o botãozinho aquele que eu não vou falar, senão a Tasha vai botar ah, mas às vezes até do dia a dia, tem dias que tu tá afim de sair com o povo da repartição, pertencer e tal, e tem dias que tu quer resolver teus problemas logo pra voltar pra tua casa, mas tem que esperar um pouquinho até a mulher fazer o que tem que fazer. É. Eu estava até comentando sobre essa história desse pensamento de traição, né? Que fica perseguindo ele o dia inteiro, mas que não é uma coisa muito clara no texto, né? Uhum. Aí eu estava teorizando sobre isso, porque ele não coloca no texto assim, a minha mulher vai, sei lá, receber o amante dela mais tarde e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando sobre isso, que para o leitor, né, de primeira viagem, se não
estiverem lendo os guias, ou porque essa informação é uma informação que circula muito, porque é meio que se tem um plot no livro, o plot seria esse, né? Ele está tentando voltar para casa para não flagrar uma traição. Mas esse plot, ele é muito tênue dentro do texto, assim. Ele pensa uma hora ali, pensa outra hora acolá. Eu fiquei realmente pensando sobre isso. Aí depois eu acho que é porque ele não quer pensar sobre isso. Exato. Então, e aí Joyce bota a coisa dessa forma muito suave para exatamente demonstrar que ele quer pensar sobre qualquer coisa, ele quer pensar sobre a moça que está lá, né, faz 3 dias que está na maternidade tentando parir a criança. Ele prefere pensar nisso a pensar que não, eu vou para casa porque a minha esposa, né, vai me trair, né? Então aí eu digo, não, ele é realmente uma forma genial dele não mostrar isso de forma escancarada, né? Aí foi uma coisa que me veio. Eu acho que é justamente nesses pontos em que eu às vezes me pergunto se eu estou lendo o mesmo livro que o guia. Eu falei que se eu estou lendo o mesmo livro que o Galindo, por exemplo, porque daí eu leio o capítulo e tem algumas coisas que, por exemplo, eu não captei ali nessas pequenas nuances, sabe? Que nem você falou. E aí eu falo assim, mas onde estava isso que eu não vi, né? E aí eu volto e eu vejo, mas eu acho que é realmente isso. Talvez não seja para ser tão importante a gente saber, porque ele não está pensando isso de forma clara. Ele está tentando esquecer. Então, se ele está tentando esquecer, talvez não é para ser claro para a gente mesmo que ele está pensando sobre isso, né? Que ele não está pensando. Porque quando a gente. São pequenas coisas que já fazem parte do contexto, né? Que naquela frase você pode falar, ó, tá vendo? Ele estava preocupado, ele olha o relógio, vê que horas são. Ela tá lá. E ele pensa uma coisa ali, mas isso não ficou claro que ele não quer ou ele tem algum sentimento com relação a isso. E aí a gente lê o guia e fala assim, então é isso. Então a gente já está fazendo uma pré-interpretação daquilo que a gente acabou de ler e não ficou claro. Às vezes esse é meu sentimento de estar assim, talvez eu não esteja, a minha leitura não é o suficiente porque essas sutilezas muitas delas eu não consigo captar. E talvez seja, eu acho que é isso, é de propósito, para a gente não captar tudo mesmo, porque ele não estava ele também não queria pensar nisso. Então aquilo ali está ali, e a gente só vai, por exemplo, quando a gente no final do livro já souber tudo e tudo o que aconteceu e a gente já tem lá uma visão dele, até a própria construção do personagem, que a gente vê que vai indo bem devagar, assim, ao longo do dia a gente vai construindo o Bloom. Isso aí eu acho que faz parte da gente entender o Bloom, né? Então, toda essa questão e até de se afeiçoar a ele é uma coisa que não é imediata. E todas as pequenas coisas, eu acho que quando a gente lê o guia, é claro que daí eu não me importo. Eu acho que o sentimento que fica assim da minha primeira leitura e quando eu anoto alguma coisa, mesmo que não tenha nada a ver, que eu não, sim, o meu sentimento eu fico anotado, tá lá anotado daquilo que eu li. Eu acho que isso é legal para a gente criar essa primeira impressão da leitura. E depois os guias vão me falar mais ou menos o que é, mas eu acho que não se sinta um ET quem está lendo de quando também não perceber essas sutilezas que depois estão lá no guia, porque eu acho que faz parte, né? São difíceis mesmo. Sabe que ele está evitando pensar nisso e eu também. O que eu senti até agora sobre essa traição é que é uma coisa que incomoda ele não é uma coisa que é indiferente, né? Até quando ele encontra as pessoas que meio que dão uma tinta, assim, não é uma coisa que ele seja absolutamente indiferente, mas também não é uma coisa que ele quer evitar. Ele não tá pensando em planos de vingança, ele não tá pensando em flagrar, pelo contrário, ele não quer estar lá, né? Ele quer deixar o campo livre para ela fazer o que ela quiser fazer, o que tem que fazer, né? E eu acho que tem também esse negócio do que tem que fazer, tá? Talvez não seja uma impressão que eu tive, mas a impressão que eu tive até agora é que ele pensa assim, eu não tô cumprindo esse papel, agora, principalmente com essa coisa do filho, né? Parece que desde que o filho morreu, ele não consegue mais
cumprir esse papel com a mulher dele, que faz parte de um relacionamento, assim. Então, que ela procure em outra pessoa esse papel é natural, assim. Mas não sei, sabe? Eu meio que tô deixando isso para uma releitura, assim, porque eu acho que ainda vai acontecer alguma coisa com essa tradição, ou não. Pode ser que continue exatamente como está agora, assim, não seja uma coisa que seja o foco, mas alguma coisa vai acontecer, até porque vai passar das 4 horas, ela vai ter ou não traído, né? Então eu tô meio que deixando, assim, para pensar nisso, me divertindo com o resto, assim. Mas não tô muito preocupada, porque eu acho que isso não faz muita diferença na relação dele, assim, com ela, Mas né? até para eu que estou lendo, a situação de ser sutil, ela continua sutil, ela continua quase que imperceptível mesmo, né? É, eu, eu, quando eu li a primeira vez, eu não tinha o guia de Caetano Galindo, eu não acompanhei pelo guia, eu só tinha o book e as pesquisas na internet. E aí eu leio o guia e a sensação é essa, meu Deus, eu tô lendo outro livro. Claro que ele faz, quando ele faz referência, isso aqui vai ser importante no tal capítulo para frente, aí eu imagino, né, o que é que vai ser. Mas as sutilezas que ele bota luz, assim, algumas coisas que ele comenta, e como ele comenta de uma forma muito fluida, né, ele não vai comentando parágrafo por parágrafo, ele vai simplesmente escrevendo, ele faz uma digressão sobre aquele capítulo. Aí eu faço, gente, eu tinha isso mesmo no livro, sabe? Aí eu volto lá, porque é assim mesmo, né? Às vezes o quebra-cabeça que eu tô montando tá de um jeito. Sabe assim, quando você vai montar um quebra-cabeça, tem gente que começa pela ponta de canhota, tem gente que começa pelas bordas, sei lá. Eu acho que às vezes eu tô montando de um jeito diferente do dele. Tudo bem, tá indo, né? E sobre a traição, eu fiquei pensando, porque desde a primeira vez que eu li, eu já sabia que tinha essa coisa de que ele não quer voltar para casa porque ele não quer flagrar a esposa traindo. Eu achava tudo muito sutil. E aí, essa semana, como eu estava conversando com o Paty sobre isso, aí ela falou que ela também não sabia, que só se atentava quando estava lendo o guia. Aí depois eu fiquei, gente, de propósito, é para demonstrar que ele quer pensar em qualquer coisa menos sobre a traição. Então, mais um ponto para a genialidade. É. Com E, certeza. e se a gente for assim ver assim, essas grandes traidoras da literatura, os maridos, as preocupações eram mais de não ser uma coisa escandalosa do que da traição em si, né? Tu pega Ana Karenina, tu pega a própria Madame Bovary, assim, quando fica uma coisa muito escandalosa, que isso vai causar um problema. E o Bloom não vai ter esse problema porque ele não tá muito preocupado com o que a sociedade pensa dele, assim, né? Ele já sabe que ele é um escanteado mesmo, então que tá tudo bem, e ele é feliz daquele jeito, né? Ele tem, sei lá, ele é só uma pessoa que paga as contas dele, tem a casa dele, vive a vida dele. Ele se preocupa muito mais com a filha, né? O que vai acontecer com a filha dele e tal, mas sim, é uma preocupação para ela ter uma vida boa, mas não necessariamente. Exato. Não tem desse tipo de preocupação, não. Ele quer pagar os boletos só. Gente como a É, gente. Gente como a gente. Total. Uhum. Acho que é por isso que a gente se identifica tanto e porque, né, é um dos personagens mais queridos aí da literatura. é. Ele não é um cínico, né? Porque eu acho que a gente Não. fica com muita raiva, assim, tipo, na Ana Karenina eu gostava muito mais dela do que daquele marido dela, sabe? Então eu acho assim, essas pessoas que são meio, assim, tem um cinismo, assim, meio que a gente cria uma versão, né? Sim. E ele não tem isso, assim, não tem claro, não tô gostando, mas também não tô preocupada em parecer uma coisa que não parece, né? Mas E mesmo que a história seja sobre isso, né, como tá falando, se o plot do livro é isso, a importância não é dada para isso. Né? Porque já teve tantos. É mais outra desconstrução de Joyce, né? Já teve tantos outros livros sobre Uhum, esposas traindo maridos, né? Madame Bovary, Ana Karenina. Ele vai escrever um livro que tem isso, mas ao mesmo tempo ele vai posicionar em outras coisas da vida. Ele vai se posicionar assim, cara, ele foi para um velório, ou seja, coisas mais importantes acontecem. Ele vai para um velório porque um pai de família morreu e ele é uma pessoa bondosa que vai juntar dinheiro para ajudar aquelas crianças, isso. sabe? Ele sim, está mais preocupado em salvar, sei lá, ele está mais preocupado em salvar o dia dele, indo comer o sanduíche de queijo, as pessoas falando mal, não sei o quê. E
Porque é isso, são outras coisas que ele resolve dar foco para que a história de um ser humano ele não seja resumida a foi traído, não foi traído, traiu ou não traiu, aquela mulher, ela vai ser execrada da sociedade, vai colocar. Molly Bloom, ela está sendo contada, né? Ela não fala ainda, ela mal apareceu, né? Ela só apareceu em casa. E as pessoas falam dela assim, tá, ela é bonita, mas ela é uma cantora. As pessoas reconhecem isso, que ela é uma cantora, uma boa cantora, que faz as apresentações dela e tal. Aí coloca essa jogadinha de que parece que, né, ela tá aí com outro e tal, não sei o quê. Isso também ninguém dá muita importância, porque a vida é assim, gente, vai ficar se metendo no casamento alheio, né? Fofoca ali, porque fofoca é uma coisa comum. Sim. Mas aí vem o dono do bar e faz, não, mas ele é um sujeito bom, ele nunca saiu daqui embriagado. Né? Então, assim, outras coisas que fazem parte da existência de uma pessoa que é muito mais legal você passar pela rua e não ficar criticando uma criança que está fumando, né? Olha só, é muito mais importante. Às vezes você fica preocupado com a vida dos outros. É muito melhor você juntar um dinheirinho com seus colegas, colocar o nome do que nem foi pro velório, coloca o nome dele. Coloca lá. Assina a lista no lugar dele. Eu acho ele pensa, pô, é uma mulher com quem eu tenho uma história, com quem eu tenho uma filha. Nós perdemos um filho junto, que é uma coisa muito, eu acho que é a maior dor que ele apresentou até agora. E que se conserva bonita, se conserva bem. É uma mulher forte, né? Sim. Então a gente vai pegando uma pintura dela, não como uma filha de uma... desculpa, uma que trai marido com o chefe, né? Ela tem a história dela, ela tá lá. E ele vai voltar, né? No final do dia. A gente vai saber como é que é. O que ainda muitas páginas. O que fez esses dois sujeitos tão diferentes estarem juntos, né? Mas eu acho assim, a experiência da leitura, para mim, até agora, tô adorando, assim, realmente. Fiquei até com dó de deixar o livro lá, de me afastar dele, porque a gente tem disso, né? De quando tá lendo, mesmo que depois que acaba, de não querer sair de perto, né? Exato. Como a gente tem umas coisas muito estranhas, né, de leitor. Eu só, agora, quando tu falou isso, eu fiquei assim, sabe? Eu só quero viajar de carro até acabar o livro pertinho dele. Que coisa louca, né? E a gente tá com texto, é um texto, tu pode ler na internet, tu pode ler no Kindle, mas tu quer ler naquele teu que tu começou a ler, né? Sim, que já tá tudo anotadinho, que daí eu tá. E eu acho que o mais legal, assim, eu tô anotando muita coisa bonita, né? Assim, frases, e eu gosto disso, de colecionar essas partes, assim. Eu acho que só isso já, assim, pode falar o que for, só isso já é lindo, assim, já anotei muita coisa e fico assim, que nem a Marizinha falou, você lê assim e fala, nossa, que bonito isso, né, e você fica assim meio, para mim isso aí é medicina. Pra voltar ali, né? Assim, é o que a gente precisa, é uma terapia, sabe, faz muito bem pra gente, eu acho, essa leitura e você pensar, você fala, nossa, que bonito, e levar isso no seu dia, sabe? E acho que a beleza e a própria arte terapêutica aí dos livros está nisso aí, da gente de mudar, né? Da gente ver uma coisa e isso aí incorporar e a gente pensar nisso e é lindo. Eu sempre falo que Shakespeare é genial, agora eu falo que assim, para mim tudo é bom, né? Não é tudo, mas eu fico admirada. E nessa coisa de muitas. Eu odeio esse termo, tá? Mas que as pessoas usam muito a história da literatura de desgraceira. Eu gosto de livro de desgraceira. Tipo assim, né? A gente gostou do Neguinho do Sangue, tem desgraceira. Mas a gente gosta. Eu não é um livro que eu saio por aí propagando pra todo mundo. Nossa, eu amo Neguinho do Sangue. Porque pra quem leu vai assistir. Vai falar. Essa mulher é estranha, hein? Que mulher esquisita. Mas tem essa coisa da literatura desgraceira, né? Que as pessoas, vou me dedicar a um livro que vai tal, não sei o quê, eu vou me deparar com as agruras da humanidade, não sei o quê, e ser pesado, aquela coisa toda, não sei o quê. Eu tô nesse mundo dessas pessoas que gostam dessa literatura, né? Mais dessa parte pesada do ser humano. Mas esse aqui
é um livro que é desgraceira, se for, só no sentido do quebra-cabeça. Mas aqui não tem desgraça, gente. Exato. E aí a gente começa a olhar como a nossa vida é uma vida de privilégio mesmo. A gente não tem as nossas grandes tragédias é perder alguém, né? Então, assim, é muito bom. É um livro sensacional, né? E essa coisa leve, de certa leve. Sim. E essa coisa que a Tati estava falando, assim, de ter frases lindas, ter frases belas, e como a gente quer voltar para isso, eu acho que é isso que ativa no cérebro essa coisa viciante do livro. Sim. Porque a gente acaba um livro, quer continuar o livro e quer voltar para. Quer reler, quer ler, quer reler, né? Porque a gente busca de novo essa sensação de. Esse prazer que o livro dá, esse bem-estar, esse mal-estar bom também. Você sabe. E aí, quando sai da ginástica, tô com uma dorzinha, mas aquela dorzinha boa de quem fez exercício, é o livro, né? Bom demais. Eu assino lá o clube do inglesinho, né? E aí ele coloca lá ele colocou ontem, chegou lá um aviso, ele quer fazer um vídeo para fazer um react dos personagens favoritos da literatura. E passagens favoritas de livros. E daí ele falou, eu fiquei pensando, e ele falou, então eu resolvi vir pedir lá no grupo, né, no clube dele, para todo mundo lá que participa, quem quiser, falar qual o personagem favorito, sim, da literatura, o que mais gosta, e talvez nem falar o porquê, e também alguma passagem mais bonita que acha, que ele falou que para ele não estava conseguindo se achar, ele falou, então eu acho que eu vou fazer um bem bolado aqui de todo mundo que responder, e eu vou fazer um react das pessoas, né, do que as pessoas responderam. E aí ele fala assim, não tem que pensar muito, assim, tem que ser aquele que vem na sua cabeça e tal, e eu já comecei, né, falei assim, putz, qual que é que eu mais gosto? Fiquei, né, com esse negócio na cabeça, aí eu até fui na minha lista do Goodreads para ver o que eu tinha lido, eu falei, ano passado, esse ano, falei, mas qual que será? Eu fiquei falei, estava com medo de fazer aquele negócio, é meio clichê, sabe, tudo. Aí quando ele falou assim, vê o primeiro que vem na sua cabeça e tal, aí você não sabe qual que veio na minha cabeça, mas eu falei assim, não posso pôr esse aí. Me veio o Juiz do Meridiano de Sangue. Aí eu falei assim, mas não é porque eu mais gostei, é o que eu mais tive medo. Cara, me veio ele na cabeça. Aí eu falei, não é possível, mas se eu falo isso, vão falar, essa mulher é louca, porque né? Justo ele veio o juiz. Kid. Se você falasse o Kid, eu já ia dizer que você é doida. Então, o juiz, pior ainda, mas é que eu fiquei com tanto medo daquele personagem que ele fica na minha cabeça. Ele vem muitos. E a pergunta que não quer calar, quando ele vem na tua cabeça, ele vem magro ou gordo? Não, ele vem magro. Isso não tem discussão. Ele também nunca foi gordo pra mim. Que ele vem muito, muito marcante, aquele juiz. Magro, chapéu preto, grande. Assim, grandão. Preta. Sim. Acho que a gente tinha que fazer vamos mudar o juiz. Ele não é gordo, ele é magro. Mas me veio isso, eu fiquei pensando, nossa, que pessoa sou eu, né, pra vir tantos personagens bonitos, né, na literatura, que eu vou pensar justo esse. David, gente. Então. Porque quando eu penso assim, eu falo que são os meus meninos, né, os meninos do meu coração, David, aí eu fico David. Stephen tem seu lugar, né? Porque o Stephen de Um Retrato do Artista, como você conhece Stephen pequenininho, Stephen do colégio é a criatura mais adorável do mundo, gente. É muito fofo. É muito fofo. Como é que ele vira essa criatura rodante? Mas ele é muito fofo, sabe? Assim, ele é sabe, que eu fico, meu Deus, Stephen. Stephen é do meu coração, assim. Mas é que, Marizinha, todo mundo foi jovem, todo mundo passa por essa doença e sobrevive. Exatamente, ele vai passar. Exato, é uma criança adorável. Ele só tem. Ele vai estar ser aquela criança adorável lá de trás. Não adianta. Não. Mas então a gente trouxe a Marizinha hoje para incentivar mais ainda a leitura, né? Porque a gente está aqui na metade, apesar, né, aquela controvérsia de que falta, em termos de páginas, é mais ou menos um terço, né, Malu? Ainda falta bastante. É que tudo é polêmica, né? Mas
A gente leu um terço do livro, mas é a metade do dia, é a metade da história. Ele vai usar mais páginas para contar o resto do dia, até porque eu acho que ele entra a madrugada dentro, né? Isso, então se é para incentivar, a gente fala, é metade, agora né, a gente precisa continuar e terminar. E para quem ainda não começou, é um terço. Tá tranquilo para começar agora. Dá pra- Um terço. E o próximo capítulo, o Rochedos Errantes, assim, eu acho que é uma das coisas. Se o livro fosse só o Rochedos Errantes, ele já era uma coisa grandiosa, porque vocês vão ver. Veremos. É complicado, mas ele é o capítulo que lá em 2020 eu terminei de ler, aí eu li o comentário aqui do Nabucco, aí eu li de novo. Os outros eu estava lendo, assim, né? Assim, não estou entendendo, tô achando massa, tô achando bonito. Voltei a ler logo, imediatamente, quando eu terminei de ler o comentário lá do Nabucco. Porque esse capítulo ele é mais picotado, então é bom você dar uma... Eu sei que vocês estão lendo e repetindo, relendo os capítulos, até porque, como fazem os comentários, né, nos vídeos, precisam mais de estar mais detalhado. Mas quando eu leio naquela época, eu não tinha essa mania de ler um livro e reler, sabe? Ainda não estava não tinha entrado nesse universo. Mas aí esse foi um que eu reli, assim, de imediato. Porque não foi nem pela dificuldade, mas foi para enxergar realmente a grandiosidade do capítulo. Sim. Então, né, para estimular vocês também, que já estão na meta, digamos assim. Eu tava lendo, tipo, como se cada um fosse um dia, cada um fosse uma hora, no caso, né? Mas, assim, eu não tava pensando adiante, sabe? Tava vivendo um dia, uma hora de cada vez. Mas depois que eu li o 9 e assisti o vídeo do Galindo, que ele fala daí um pouco do capítulo, acho que do 12, daí que eu comecei a ver, a tentar antever, sabe? A tentar... A sentir que a obra tem mais capítulos e me achar em cada capítulo, sabe? Pensar mais nessa relação com a Odisseia, com Hamlet, com Shakespeare, com Hamlet principalmente, mas eu estava antes vivendo um capítulo a cada dia, assim. Agora que eu tô pensando mais na unidade da coisa. Isso aí. Bom, acho que a gente vamos combinar já com a Marizinha mais uma participação especial aqui para continuar comentando e eu acho que a gente só incentivo para ler, Marizinha. Nós aqui já estamos apaixonados. Eu espero que e acho que o pessoal que está lendo com a gente também, né? A maioria está gostando. Ó, Marizinha, assim, ó, como falam na internet, gratidão. Ó, gratidão. Porque tu colocar esse livro no nosso caminho, porque, olha, que coisa fantástica que está sendo essa experiência. Não, eu sempre digo, não é uma coisa fácil, mas todo ser humano alfabetizado, que tem curiosidade, que gosta de literatura, tem que ler. Tem que passar por isso aqui. Tem que passar um dia em Dublin. Isso. Exato. Passar um dia pelos labirintos de Dublin na companhia de Leopold Bloom. Precisa. Ele é maravilhoso. Melhor personagem da literatura, eu vou dizer não, mas ele está entre os melhores, porque sempre tem David, né? Sempre tem David que, né, é dono do coração da gente. Mas ele tá lá entre no top 3, assim, da literatura. Não é nem como construção de personagem, porque é muito bem construído também, mas é como ser humano. É um ser humano muito bom, né? E é muito bom você ler sobre e estar na cabeça de um ser humano tão legal. Isso aí. Então tá bom, a gente agradece muito, Marizinha, a sua presença aqui e esperamos que logo temos outros papos aí sobre Ulisses e para frente também. Qualquer outro papo de literatura a gente adora, né, Malu? Fofocas. Obrigada, Gil Gurias. É muito bom conversar. Ler e conversar sobre livros é a melhor coisa que existe, não adianta. Com leitores curiosos, com leitores interessados, é muito bom. Sem ser especialistas, porém, né, com vontade, com curiosidade. Especialistas em bater papo. Pois é, especialistas em divagar sobre o livro. É muito bom, né?
Então tá bom, Ai. pessoal. Tchau, até a próxima. É. Tchau, gente.